Olá, tudo bem? Quero agradecer a oportunidade de vir falar com você sobre um assunto que eu amo, que eu adoro, que eu falo todos os dias para os meus clientes, é sobre as questões trabalhistas, né? Sobre como decisões podem ajudar a empresa a se destruir ou a crescer de forma cada vez mais estruturada. E é isso que eu vou falar para vocês hoje, sobre como decisões trabalhistas podem preservar ou destruir o patrimônio da sua empresa. Você já pensou sobre isso? Já parou para pensar que essas decisões podem realmente impactar o seu negócio? E é sobre isso que eu vou falar. O maior risco do patrimônio da empresa pode estar nas decisões do dia a dia. De não documentar, de não formalizar as questões, de não ter tudo bem estruturado, organizado, documentado, principalmente, que é uma das coisas que mais impacta quando a gente fala de processos trabalhistas. Então, a gente acha que a gente só vai perder dinheiro porque não está vendendo bem, porque a gente não está conseguindo bater as metas, marketing, vendas, comercial, aquela história toda. Mas muitas vezes as empresas estão muito bem nesses processos e perde dinheiro em questões trabalhistas. E às vezes não é por fazer errado, é por não ter documentado efetivamente aquela situação. Então, eu costumo dizer que existe um risco silencioso quando a gente fala sobre processos. Por quê? Porque ele nasce dentro da própria empresa. Quando a gente não faz uma boa contratação, não tem um registro efetivo, quando a gente aplica uma advertência ou deixa de aplicar uma advertência com receio de como aquele empregado vai ficar nos próximos meses, anos, quem sabe, quando a gente vai fazer uma demissão, que a gente sabe que está tudo certo, que está tudo correto, mas não registra efetivamente, não pega as comprovações, ou quando a gente simplesmente acha que a gente está com tudo organizado e quando a gente vai se defender judicialmente, está faltando um documento, né? Então, o que eu digo é, quantos empresários aqui têm certeza de que todas as decisões trabalhistas da sua empresa seriam devidamente sustentadas perante um juiz daqui a mais ou menos 1, 2 ou, quiçá, 3 anos? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Não no hoje, mas enquanto isso pode cheirar para a gente no futuro. E é sobre isso que eu falo, porque eu entendo que patrimônio não se perde apenas por más vendas, também se perde por decisões mal documentadas. E aqui eu quero falar para você sobre um caso real, porque muito se fala sobre justa causa. Só que a justa causa pode ser para o empregado, como pode ser para o empregador. Vocês sabiam disso? Vocês já se deram conta que o empregador também pode aplicar, que o empregado também pode aplicar uma justa causa no empregador? Pois é, e ele pode. Só que esse caso aqui é um caso de que a empresa efetivamente aplicou uma justa causa no empregado. Ele era um empregado que vinha dando bastante trabalho para essa empresa, faltando de forma recorrente, não cumprindo as determinações, não batendo as metas, e por acaso começou a chegar diversos atestados médicos. Só que esses atestados médicos vinham com CID totalmente diferente, com informações um pouco confusas, e algumas vezes ele não parecia efetivamente rasurado, mas tinha alguma coisa ali que não estava fechando. A empresa entrou em contato comigo e falou: doutora, me ajuda, o que a gente faz? Quando eles me passaram os atestados médicos, eu falei: aí tem alguma coisa, vamos confirmar. O que nós fizemos? Entramos em contato com a instituição que emitiu supostamente os atestados médicos, pedimos uma verificação oficial, passamos todas as informações, deixamos o empregado trabalhando até que se concluísse esse processo investigatório todo, e, para nossa surpresa, o documento era falso. O que foi feito naquele mesmo momento que a gente recebeu o e-mail? A aplicação de justa causa ao empregado por falsificação de documentos. Mas só foi possível isso porque a gente tinha tudo documentado e começamos a verificar um hábito diferente daquele empregado que nos levantou a dúvida. E nós fizemos a verificação. Só que isso parece uma decisão óbvia, né? Ah, o documento é falso, está tudo certo. Mas e se a empresa demitisse ele por justa causa só pela suspeita de que o atestado fosse falso? Será que isso se manteria na justiça? E se a empresa decidisse falar para ele assim, não, tá bom, eu não vou confirmar, mas eu acho que pela tua atitude, por tudo que você vem fazendo, é um caso de justa causa. Gente, isso acontece e acontece muito. Eu falo que quem quer saber como funcionam os processos trabalhistas devem comparecer a uma unidade da Justiça do Trabalho e assistir às audiências que são públicas, porque lá aparece cada coisa que a gente nem imagina que possa efetivamente acontecer. E acontece com relação à justa causa. Então,
Se a gente não conseguir comprovar efetivamente como a gente aplicou aquela justa causa, com certeza ele vai entrar na justiça e vai ter a justa causa revertida. E aí a empresa vai ser obrigada a pagar todas aquelas despesas que a gente sabe como se fosse uma demissão sem justa causa. Mas estando tudo fundamentado, tudo devidamente organizado, com todas as comprovações, não existe a possibilidade dessa reversão acontecer. Então, é por isso que é de extrema importância a gente ter muito cuidado com os processos e documentar estes processos para uma eventual discussão na justiça, nós termos como comprovar. Então, o que eu digo, que toda justa causa ou toda demissão, seja ela como for, a gente tem que cumprir alguns pilares. Claro que na justa causa é um pouco diferente, né? Porque daí são fatos graves que acontecem. A gente precisa de prova robusta, a gente precisa ter efetivamente a comprovação da gravidade, a gente tem que ter um outro ponto que é muito importante, imediatidade. O que quer dizer isso? Então, logo a gente tem a confirmação que a gente pediu para ser feito o levantamento, a auditoria interna, seja ela qual for, e identificado efetivamente que cometeu algum ato grave, a gente precisa demitir de imediato, sob pena de ser reconhecido perdão tácito, ou seja, da empresa não tomar atitude no momento correto e perdoar o ato do empregado, sendo que depois essa demissão será revertida na Justiça do Trabalho. A proporcionalidade do ato, né, se realmente é um fato muito grave, e a ausência, e aqui eu falo de novo da ausência de perdão tácito. Então, isso são requisitos que a gente não pode deixar passar, porque vai fazer toda a diferença no processo da demissão daquele empregado que, sim, cometeu uma falta grave. Mas e quando a gente fala de uma justa causa contra o empregador? Como que ela funciona e como é? Ela a gente chama de rescisão por indireta, desculpa, de rescisão indireta. E o que significa rescisão indireta? A rescisão indireta é quando o empregador deixou de fazer alguma obrigação ou cometeu ele, o empregador, uma falta grave, capaz de fazer com que o funcionário seja demitido, recebendo todos os direitos e não pedindo demissão. Na Justiça do Trabalho, os principais pontos que se levantam para uma rescisão indireta e que realmente é reconhecida, pelo menos aqui em São Paulo, pelos juízes, são atrasos de salário com recorrência, né? E, eventualmente, um caso esporádico que se deu por algum motivo justificável não vai acontecer. FGTS não recolhido. Tem juízes do trabalho aqui de São Paulo que falam se faltam 2, 3 meses para eles já é caso de justa causa da empresa, eles nem consideram outro ponto. Assédio moral, que a gente vem falando muito sobre a NR1, né? Que é um dos pontos que vai trazer novos casos e novas decisões para a Justiça do Trabalho. Rigor excessivo em cobrança de metas ou exposição vexatória ou alguma coisa nesse sentido. Alteração contratual ilegal, né? Onde a gente faz uma redução salarial, alguma redução de benefícios sem ter alguma norma, convenção ou algo que dê subsistência para aquele ato, o que pode gerar um prejuízo financeiro para o empregado, que pode se tornar lesivo, que pode gerar, então, mais um motivo para rescisão indireta. E o descumprimento básico das relações trabalhistas, né? Então, esses são os diversos, e tem outros, porque ela não é uma lista fechada, é uma lista que depende muito do que efetivamente acontece na relação entre as empresas e o empregado, que podem gerar. Então, o que eu digo é que nem todo prejuízo nasce da atitude do funcionário. Muitos começam na gestão da própria empresa, só que a gente não para observar e se dá conta disso. Então, o que eu digo que são os erros que mais destroem o patrimônio empresarial. Emitir sem investigação, advertências genéricas, não registrar as ocorrências, punir meses depois. O funcionário cometeu uma falta hoje. Até eu verificar, até eu pagar a conta, até eu fazer o recibo, até acontecer a folha de pagamento, até o controle de ponto fechar, vai se passar nem sei quanto tempo para me aplicar uma advertência nele. Essa advertência não vai ser assinada e, provavelmente, quando for discutida na justiça, não terá validade. Se entenderá pelo perdão tácito. Ignorar denúncias. Hoje, a NR1 nos traz muito sobre isso. A gente tem canais anônimos que têm que ser implantados nas empresas para as denúncias. Mas a empresa recebeu a denúncia, ela faz o quê? Simplesmente ignora? Não, ela não pode ignorar. Ela tem que, de alguma forma, tratar, fazer conscientização, treinamentos, para que isso não volte a acontecer. Atrasos salariais é uma coisa que a gente diz que não tem como acontecer, né? A não ser que eu diga, como eu falei anteriormente, uma eventualidade muito grande,
que possa ser justificável, senão não faz sentido a gente cobrar que o empregado faça as entregas, que ele cumpra as obrigações e a gente não cumpra o mínimo, que é pagar os salários. Da mesma forma, se encaixa nos recolhimentos do FGTS, né? Então, esses erros todos podem gerar condenações, honorários, perda de tempo, desgaste financeiro e insegurança para a empresa tomar novas decisões. Aí você fala para mim, mas eu estou preocupado com o meu comercial, estou preocupada com o meu marketing que não está evoluindo, que as coisas não estão fechando. Mas algumas vezes o dinheiro está entrando, mas a gente está perdendo ele por não observar essas regras mínimas. O que eu entendo que as empresas têm que fazer para reduzir drasticamente os seus passivos trabalhistas? Gente, as pessoas têm que estar conscientes do que acontece dentro da empresa. Todo mundo tem que saber como funciona, como são as regras e o que precisa ser feito. Então, o que eu digo? Treinar líderes. Não adianta a gente querer que líderes que não estejam preparados consigam dar algum tipo de suporte e atendimento àquele funcionário, que isso não gere depois discussões trabalhistas, né? Até porque a gente sabe que o assédio efetivamente acontece. Padronizar processos. Não é porque a gente está num departamento X ou no departamento Y que a gente vai ter culturas ou obrigações diferentes. Claro que a entrega do trabalho em si ela é diferente, mas as regras empresariais elas têm que ser as mesmas. Então, quando a gente padroniza os processos, a gente evita discussões com relação a isso. Documentar tudo. Hoje, a gente tem várias formas de documentar, que não precisa mais aquelas pilhas e pilhas de papéis que existiam antigamente, né? Que quando o empregado entrava na justiça, tinha que se procurar os 5 anos, aquela documentação que não se acabava mais, aqueles processos volumosos, né, que existiam. Hoje, nada mais disso. A gente pode ter um drive, alguma forma de armazenamento que seja seguro para a empresa, que não gere um desgaste nem um custo alto, para que a gente tenha todas essas informações que são necessárias documentadas. Investigar antes de punir, né? A gente sabe que não dá para a gente, pelo menos, não levantar um mínimo de informações para saber se aquele fato efetivamente aconteceu, como aconteceu, quem estava envolvido, como as coisas foram efetivamente realizadas. Se a gente tiver tudo isso, a gente tem grandes argumentos para talvez aplicar uma justa causa ou uma punição um pouco mais severa, fora a justa causa, que são as advertências e suspensões que podem existir, né? E o outro ponto, que para mim é o essencial, é ter um suporte jurídico preventivo. Por quê? O jurídico preventivo ajuda na tomada de todas essas decisões. Nada disso eu falei que já gerou um processo. Tudo pode sim gerar um processo. E quando você tem um jurídico preventivo, é aí que ele vai entrar. Ele vai te ajudar nas melhores decisões. Agora há pouco, antes de entrar aqui para palestrar, eu recebi uma mensagem de uma cliente falando exatamente isso. Doutora, um funcionário está acontecendo tal coisa, está acontecendo isso, isso e isso, é reiteradas as práticas que ele vem fazendo. O que eu faço? A primeira pergunta que eu fiz, é a primeira punição desse empregado? Não, ele já tomou, já foram aplicadas 3 advertências nele. Pela situação que foi me relatado, é um caso, sim, de aplicarmos uma suspensão. E assim será feito. Então, esse suporte você só tem quando você tem um jurídico preventivo. Então, a pergunta agora é, minha empresa será processada? A pergunta não é essa, na verdade, né? A minha empresa será processada? Não é o que vai fazer a diferença, porque provavelmente vai ser. O que a gente tem que ter é, quando isso acontecer, eu vou estar preparado para provar que eu fiz a coisa certa? Essa é a pergunta que a gente tem que ter. Se a gente estiver efetivamente preparado para comprovar que a gente fez tudo certo, o processo em si não vai ser o problema, né? E aí é uma mensagem que quem protege documentos, protege decisões. Quem protege decisões, protege patrimônio. E quem protege patrimônio, constrói empresas mais fortes, seguras e lucrativas. Muito obrigada.